Número 15. A maravilha do sistema de metrô? Rússia. Se você acha que metros são apenas túneis funcionais para ir do ponto A ao ponto B, espere até entrar no sistema de metrô na Rússia, particularmente em Moscou e São Petersburgo. Frequentemente chamadas de palácios para o povo, essas estações são mais do que simples pontos de transporte, são obras-primas arquitetônicas, cada uma com sua própria história, design e expressão artística. No momento em que você desce as longas escadas rolantes, às vezes as mais profundas do mundo, você é transportado para um mundo de grandiosidade. Pilares de mármore se erguem como sentinelas, adornados com entalhes intrincados e detalhes dourados. Lustres pendem de tetos tão altos que fazem você inclinar a cabeça para trás em admiração. As paredes são decoradas com mosaicos, esculturas e pinturas que retratam momentos heróicos da história russa, conquistas culturais e cenas da vida cotidiana de décadas passadas. Caminhar por essas estações é como vagar por um museu. Cada parada tem um tema único, desde os motivos revolucionários da estação Komsomolskaya até os impressionantes mosaicos florais da estação Mayakovskaya. Até mesmo os pisos são cuidadosamente elaborados, muitas vezes com padrões geométricos intrincados de pedra polida que refletem as luzes acima. O que torna o metrô russo verdadeiramente notável não é apenas sua beleza, mas sua eficiência. Os trens chegam com precisão, transportando milhões de passageiros diariamente por uma cidade que se estende por centenas de quilômetros quadrados. Ainda assim, apesar do enorme volume de passageiros, as estações permanecem limpas e organizadas, um testemunho do orgulho e do cuidado que os russos dedicam aos seus espaços públicos. Para os viajantes, andar de metrô não é apenas uma maneira de se locomover, é uma experiência em si. Da grandiosidade dos salões aos detalhes sutis nas esculturas e mosaicos, cada estação é uma história, uma obra de arte congelada no tempo. E se você tiver sorte, poderá vislumbrar moradores locais, estilosos, elegantes e muitas vezes impressionantemente bonitos, seguindo suas vidas diárias, adicionando vida e vibração a essa maravilha subterrânea. Visitar o metrô é um lembrete de que na Rússia, até mesmo algo tão cotidiano quanto um deslocamento pode se tornar uma jornada pela história, arte e cultura, um mundo escondido sob as ruas movimentadas que deixa cada visitante maravilhado. Número 10. O país das maravilhas arquitetônicas, Moscou. No coração da Rússia ergue-se uma cidade que parece menos uma capital e mais um museu vivo de poder, história, elegância e grande design. Moscou não é apenas um centro político, é um país das maravilhas arquitetônicas onde cada rua parece contar uma história de império, revolução, resiliência e renascimento. No próprio núcleo da cidade encontra-se a Praça Vermelha, uma vasta praça aberta que testemunhou coroações, desfiles militares, revoluções e concertos. As cúpulas coloridas da Catedral de São Basílio se erguem como algo saído de um conto de fadas, com padrões em espiral e torres vibrantes em forma de cebola que parecem quase reais contra o horizonte. Construída no século XVI sob Ivan o Terrível, esta catedral continua sendo um dos marcos mais fotografados do mundo. A poucos passos ergue-se o imponente Kremlin, um complexo fortificado de palácios, catedrais e edifícios governamentais cercado por muros e torres de tijolos vermelhos. Esta cidadela histórica é ao mesmo tempo um símbolo da autoridade russa e uma obra-prima da arquitetura medieval. Cúpulas douradas brilham acima de igrejas antigas, enquanto caminhos de paralelepípedos ecoam séculos de história. Mas Moscou não está congelada no passado. O horizonte da cidade também apresenta os gigantes futuristas de vidro do Centro Internacional de Negócios de Moscou, frequentemente chamado de Moscow City. Esses arranha-céus elegantes refletem uma Rússia moderna, ambiciosa, ousada e em rápida evolução. À noite, as torres brilham com luzes neon, criando um contraste dramático com a arquitetura clássica encontrada nos bairros antigos. Um dos tesouros arquitetônicos escondidos de Moscou encontra-se no subsolo. O metrô de Moscou é frequentemente descrito como o sistema de metrô mais bonito do mundo. Estações como Komsomolskaya e Mayakovskaya lembram palácios subterrâneos, com lustres, colunas de mármore, mosaicos e intrincadas obras de arte da era soviética. Os passageiros aqui passam por salões grandiosos que parecem mais galerias reais do que centros de transporte. Caminhar por bairros como Arbat ou pela rua Tverskaya revela outro lado da cidade, elegantes edifícios do século XIX, fachadas em tons pastéis, varandas de ferro forjado e cafés aconchegantes alinhados ao longo de amplos bulevares.
No inverno, a neve cobre os telhados, transformando Moscou em um reino de gelo cintilante. No verão, parques e margens de rios florescem com vida ao longo do rio Moskva. Grandes teatros como o lendário Teatro Bolshoi acrescentam beleza artística à paisagem arquitetônica. Com suas colunas majestosas e design clássico, o Bolshoi permanece como um símbolo da sofisticação cultural russa e elegância temporal. Igrejas com cúpulas douradas, arranha-céus fatalistas conhecidos como as Sete Irmãs, torres ultramodernas, palácios imperiais e monumentos soviéticos. Moscou combina séculos de design em uma única tela urbana dramática. É uma cidade onde história e ambição coexistem, onde o romance encontra poder e onde cada edifício contribui para a grandiosa identidade visual da Rússia. Moscou não é apenas um país das maravilhas arquitetônicas. É uma declaração ousada, majestosa e inesquecível. Número 5. A realidade econômica, a vida na Rússia. Para entender a vida na Rússia, precisamos olhar além dos estereótipos e das imagens das redes sociais e entrar no verdadeiro panorama econômico do maior país do mundo, a Federação Russa. Das luzes brilhantes de Moscou às cidades remotas da Sibéria, a realidade econômica na Rússia é uma história de contrastes. Em Moscou, a capital, shopping centers luxuosos, restaurantes sofisticados, arranha-céus de vidro pintam um quadro de prosperidade. O Centro Internacional de Negócios de Moscou, frequentemente chamado de Moscow City, permanece como um símbolo de ambição moderna. Aqui, os salários são significativamente mais altos do que a média nacional. Muitos jovens profissionais trabalham nos setores de finanças, tecnologia da informação, marketing e governo. Cafés estão cheios, estações de metrô estão lotadas e a vida se move rapidamente. Mas viaja algumas centenas de quilômetros para longe de Moscou e o cenário começa a mudar. Em cidades menores e regiões rurais, os salários são mais baixos, as oportunidades de emprego são limitadas e muitas famílias dependem de empregos estatais, fábricas locais, agricultura ou pequenos negócios privados. A economia da Rússia depende fortemente de recursos naturais, especialmente exportações de petróleo e gás. Empresas como Gazprom e Rosneft desempenham um papel enorme na formação da economia nacional. Quando os preços globais de energia sobem, o país se beneficia. Quando caem, os cidadãos comuns frequentemente sentem a pressão. Ao longo dos anos, sanções internacionais também impactaram a economia. Marcas ocidentais deixaram o mercado russo, o investimento estrangeiro diminuiu e alguns produtos importados se tornaram mais caros. No entanto, a Rússia se adaptou à sua própria maneira. Marcas nacionais substituíram muitas internacionais. A produção local aumentou em certos setores e as parcerias comerciais mudaram em direção à Ásia e ao Oriente Médio. O custo de vida varia bastante. Em Moscou e São Petersburgo, o aluguel pode ser alto, especialmente nas áreas centrais. Um apartamento moderno no coração da cidade pode custar mais do que muitas pessoas esperam. Mas em cidades regionais, a moradia é muito mais acessível. O transporte público permanece relativamente barato em comparação com muitos países ocidentais, e os sistemas de metrô, especialmente em Moscou, são eficientes e belamente projetados. Para muitas famílias russas, a estabilidade econômica está intimamente ligada à educação. O ensino superior é altamente valorizado e profissões como engenharia, medicina e direito são vistas como caminhos de carreira seguros. Jovens mulheres, frequentemente admiradas internacionalmente por sua elegância e confiança, também são altamente educadas e orientadas para a carreira. Muitas falam vários idiomas e trabalham em áreas diversas que vão da tecnologia à moda. Ainda assim, os desafios econômicos permanecem reais. A inflação afeta os preços dos alimentos. Pequenas empresas enfrentam obstáculos burocráticos. Jovens às vezes sonham com oportunidades no exterior. Ao mesmo tempo, há um forte senso de resiliência na sociedade russa, uma mentalidade cultural moldada por décadas de mudança política e econômica. Em cidades como São Petersburgo, Kazan ou Novosibirsk, você pode ver esse equilíbrio claramente. A arquitetura histórica permanece ao lado de centros comerciais modernos. Mercados tradicionais operam próximos a novas startups de tecnologia. A vida continua com uma mistura de cautela, ambição e adaptação. A realidade econômica da Rússia não é totalmente sombria nem puramente glamourosa. É complexa, é regional, é influenciada pela política global
recursos naturais, política doméstica e pela determinação de seu povo. Por trás das manchetes, além dos estereótipos, a vida diária na Rússia é sobre trabalho, família, educação e estabilidade, assim como em qualquer outro lugar do mundo. Número 1. A beleza natural da Rússia. A Rússia é uma terra de escala avassaladora e contraste de tirar o fôlego. Estendendo-se por 2 continentes, da Europa Oriental até a borda do Oceano Pacífico, o país oferece algumas das paisagens mais dramáticas e intocadas da Terra. Da tundra congelada às florestas douradas do outono, de montanhas imponentes a lagos intermináveis, a beleza natural da Rússia forma o pano de fundo da vida cotidiana. No extremo leste, a natureza vulcânica da península de Kamchatka parece quase pré-histórica. Picos cobertos de neve se erguem acima de geysers fumegantes, enquanto ursos pardos vagam livremente ao longo de rios selvagens. A terra aqui é bruta e poderosa, moldada por fogo e gelo. É uma das regiões mais remotas e intocadas do mundo, onde a natureza domina e a presença humana parece pequena. Movendo-se para o sul, as águas cristalinas do Lago Baikal brilham como um espelho sob o céu siberiano. Conhecido como o lago de água doce mais profundo e antigo da Terra, Baikal contém quase 20% da água doce não congelada do mundo. No inverno, sua superfície congela em um gelo espesso e transparente que brilha azul sob a luz do sol. No verão, flores silvestres florescem ao longo de suas margens e as montanhas ao redor se refletem lindamente na água calma. A vida ao redor do Baikal se move lentamente, em harmonia com a natureza. Mais a oeste, as densas florestas da Sibéria se estendem por milhares de quilômetros. Esta vasta taiga é um dos maiores ecossistemas florestais do planeta. Durante o outono, as árvores se transformam em um mar de ouro e âmbar, criando uma atmosfera mágica que parece quase cinematográfica. No inverno, a neve cobre tudo em silêncio e vilas parecem cenas de um romance clássico. Na Rússia europeia, a beleza natural se mistura perfeitamente com história e arquitetura. O campo ondulado perto de Moscou e São Petersburgo é repleto de florestas de bétulas, rios e lagos tranquilos. Essas paisagens inspiraram poetas, pintores e escritores por séculos. Mesmo nas grandes cidades, grandes parques e áreas verdes permitem que a natureza permaneça parte da vida urbana diária. Ao sul, a região do Cáucaso apresenta um cenário completamente diferente. Os picos imponentes perto do Monte Elbrus, a montanha mais alta da Europa, atraem alpinistas aventureiros de todo o mundo. Cumes cobertos de neve contrastam com vales verdes e prados alpinos, criando uma paisagem impressionante e dramática. Ao longo da costa do Mar Negro, perto de Sochi, o clima se torna subtropical. Palmeiras alinham as ruas e o mar brilha sob o sol quente. É difícil acreditar que a apenas um curto voo de distância está a natureza gelada da Sibéria. Essa diversidade de clima e geografia é uma das características mais fascinantes da Rússia. No norte, durante o verão, o fenômeno das noites brancas transforma cidades como São Petersburgo em mundos de sonho. O sol mal se põe e o céu permanece brilhando muito depois da meia-noite. No inverno, as regiões do norte oferecem a chance de testemunhar a aurora boreal, dançando pelo céu escuro, um espetáculo silencioso e colorido que parece quase de outro mundo. A beleza natural da Rússia não é apenas sobre grandes paisagens. Ela também é encontrada em pequenos momentos tranquilos, um rio congelado refletindo o pálido sol de inverno, uma casa de madeira cercada por flores silvestres, uma viagem de trem através de campos intermináveis. Essas cenas criam uma conexão emocional profunda entre as pessoas e a terra. Neste vasto país, a natureza molda cultura, estilo de vida e identidade. As florestas, lagos, montanhas e rios são mais do que paisagem. Fazem parte da alma russa. E isso é a Rússia. Dos palácios subterrâneos do metrô de Moscou, às cúpulas de conto de fadas erguendo-se sobre a Praça Vermelha, do silêncio gelado do Lago Baikal, ao poderoso horizonte do Centro Internacional de Negócios de Moscou, este país é um mundo de extremos. Beleza e poder, história e ambição, luta e resiliência, gelo e fogo. Mas aqui está a verdadeira pergunta. A Rússia te surpreendeu? Foram as estações de metrô semelhantes a palácios, o drama arquitetônico de Moscou, a complexa realidade econômica ou a natureza bruta e indomada que se estende por 2 continentes? Diga nos comentários qual o número mais te chocou, 15, 10, 5 ou 1?
E se você chegou até aqui, claramente ama descobrir as camadas ocultas de países que a maioria das pessoas só vê pelas manchetes. Então não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever e ativar as notificações, porque o próximo país que explorarmos pode mudar completamente a maneira como você vê o mundo. Isso não foi apenas um passeio pela Rússia, foi uma jornada abaixo da superfície. E acredite em mim, o próximo será ainda mais inesquecível.